A gente vai conversar com o senador Fabiano Contarato, do PT, que foi eleito hoje pela manhã, quase na hora do almoço, presidente da CPI, que vai investigar o crime organizado no país. Seja muito bem-vindo, eu te desejo uma excelente tarde. Obrigada por estar aqui conosco, senador. E eu já começo com uma pergunta provocativa, já que eu sei que o senhor tem um perfil muito brincalhão, então eu vou entrar na brincadeira. Olha só, eu te dou os parabéns ou os meus pêsames por essa eleição, por essa vitória? Olha, Débora, eu sinceramente que ainda estou na dúvida, mas eu tenho muita determinação e coragem e eu estou a serviço daquilo que é uma mola propulsora na minha vida. Eu tenho minha consciência tranquila, eu assumindo essa presidência da CPI, eu fiz questão de deixar claro que em nenhum momento eu vou renunciar às minhas convicções pessoais, aquilo que é a mola propulsora do meu comportamento enquanto fui delegado de polícia por 27 anos e professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu acho que passou da hora do campo progressista entender que a pauta da segurança pública ela não é exclusiva da direita ou de movimento conservador. Passou da hora da gente falar em segurança pública de forma mais propositiva, com resultado para a população e principalmente para a população que mais sofre. Porque quando uma população, uma comunidade como o Complexo do Alemão ou da Penha sofre ou que vem sofrendo, ante a ausência do Estado, instala-se ali o medo. E aí ela fica subjugada e submissa a toda e qualquer sorte de tortura, de constrangimento, de crime ali praticado devido à ineficiência do próprio poder público. Então eu tenho minha consciência muito tranquila de que eu vou blindar essa comissão parlamentar de inquérito de qualquer pirotecnia, de qualquer discussão ideológica partidária, porque a segurança pública é um tema sério, complexo e que exige uma resposta para a população. Senador, eu vou convidar o Pedro Venceslau, nosso analista, para participar dessa conversa. Mas, Pedro, desculpa, deixa eu só emendar uma perguntinha aqui, porque é o gancho do que ele acabou de falar, e aí o Pedro também vai fazer pergunta, senador, que é só o seguinte, o senhor falou, não vou abrir mão das minhas convicções e também não vou blindar contra pirotecnias. O senhor poderia, em termos concretos, em exemplos, explicar quais são as suas convicções e o que seriam pirotecnias? Perfeitamente, Débora. Eu vou dar um exemplo de forma bem concreta, porque foi veiculado pela imprensa. Eu era líder do PT no Senado, quando houve a análise sobre a saidinha, que era a saída temporária para presos condenados. E eu fui claro e taxativo quando eu disse que se fosse vetado, o término da saída temporária, eu ia lutar para derrubar o veto, e foi isso que nós fizemos. Veja que eu era líder do PT no Senado, não renunciei às minhas convicções, porque não é razoável a quantidade que a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 e o próprio Código Penal estabelece para aquela pessoa que foi condenada. Claro, depois de transitado em julgado, ele está cumprindo a pena. Vou dar um exemplo. Um homicídio doloso, disparo de arma de fogo, uma pessoa que foi condenada a 9 anos de reclusão não fica nem 1 ano e 8 meses presa. Ele, com 1/6 da pena, ele já sai em regime aberto. A cada 3 dias trabalhados tem remissão de pena pelo trabalho, equivale a 4 dias. 1/3 ele tem livramento condicional. No final do ano, indulto, comutação de pena e ainda dá 35 dias para que ele saia por ano do sistema de readaptação convivo familiar. Não acho razoável e eu era líder do PT no Senado e contrariando a posição naquele momento, mas eu mantive a minha convicção. Eu também recentemente aprovei um projeto de lei de minha autoria, aumentando o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Não é razoável que hoje no Brasil uma pessoa de 18 anos de idade incompleto pode praticar qualquer crime, estupro, latrocínio, homicídio, não importa, extorsão mediante sequestro, qualquer crime, ele no máximo que ele vai ficar é 3 anos internado. Então, eu busquei isso no G20, o Brasil é o mais permissivo, e aumentamos para 5 anos e, se for equiparado a crime hediondo ou com violência ou grave ameaça, pode chegar a 10 anos. Então, eu acho que você tem como fazer parte de um campo progressista, mas ter um trabalho de maior responsabilidade com a pauta da segurança pública. É óbvio que eu não tenho um comportamento punitivista exacerbado. É óbvio que eu luto para efetivação de políticas públicas para que o jovem não seja cooptado nem pela milícia, nem pelo Comando Vermelho, nem pelo PCC, nem pelo tráfico,
E isso se dá com iluminação pública, com pavimentação de ruas, com retorno à pacificação social dessas comunidades, com educação em tempo integral, com alimentação adequada. Mas, uma vez praticado um crime, ele tem que ter uma reprovabilidade de acordo com a gravidade do ato praticado. Agora sim, desculpa, Pedro, sua pergunta. Senador, eu queria saber a sua avaliação sobre o PL antiterrorismo, no sentido de uma argumentação que vem sendo apresentada por governistas e também por alguns especialistas do conceito de extraterritorialidade. Ou seja, se for aprovado uma lei que equipara a organização terrorista à facção criminosa, isso poderia ser a justificativa para ações internacionais aqui no Brasil, como, por exemplo, já aconteceu no Paquistão e agora acontece no Mar do Caribe com Donald Trump atacando embarcações da Venezuela. Como é que o senhor avalia essa argumentação e qual a sua posição sobre esse projeto de lei? Eu não acho que seja uma argumentação extremamente factível, não, porque a lei antiterrorismo, nós já temos uma lei, o próprio Senado já aprovou a alteração nessa lei e isso não vai impactar na relação da extraterritorialidade, na minha concepção. Nós temos que entender também que o Brasil é uma democracia forte, sustentável, e às vezes a gente tem uma ação militarizada com combate ao terrorismo em outros países, mas que não tem o mesmo perfil de soberania, de democracia, de fortalecimento das instituições como ocorre no Brasil. Volto a falar que essa alteração na lei já foi feita em 2023, inclusive hoje, no plano de trabalho que nós aprovamos já na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, do senador Alessandro Vieira, já foi aprovado também alguns requerimentos, tanto convidando governadores, diretor da Polícia Federal, ministros, para que compareçam e prestem as informações adequadas. E também um requerimento de urgência ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para que paute esses projetos que já estão lá faltando apreciação. Então, eu acho que uma coisa não elide a outra e eu não vejo com essa sensibilidade ou com talvez essa preocupação com relação à extraterritorialidade. Eu acho que isso vai permanecer e tenho certeza que as instituições do Estado brasileiro, a Constituição Federal, ela é clara no artigo 144, quando ela fala que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado, e aí ela elenca ali os órgãos de segurança pública e a competência de cada uma delas, seja a Polícia Militar, no policiamento ostensivo, seja da Polícia Civil, no trabalho de Polícia Judiciária, seja a Polícia Federal, no trabalho de Polícia Judiciária, naquelas infrações relativas ao interesse da União, a Polícia Rodoviária Federal e assim sucessivamente. Mas todos temos que trabalhar de forma integrada para que dê uma prestação à sociedade nesse direito constitucional de segurança pública como direito de todos e dever do Estado. Senador, na CPI que o senhor vai presidir contra o crime organizado, vocês já aprovaram, né, o plano de trabalho e a ideia de convidar algumas autoridades, como o senhor mencionou agora. Tem uma pergunta aqui da Juliana Lopes, a nossa analista e apresentadora também, que hoje está no Arena CNN, logo após o 360, e ela me manda aqui uma pergunta interessante. Olha só, ela me pergunta o seguinte: pode perguntar para o senador, por favor, se os senhores prevêem convidar ou convocar chefes ou integrantes das facções criminosas, como, por exemplo, o Marcinho VP? Olha, nesse primeiro momento não há essa movimentação. Eu acho que a gente tem que ser mais inteligente do que pegar lá na ponta. Eu acho que a gente tem que ver quais são, o que está por detrás dessa insegurança em que o Estado brasileiro não está exercendo a sua função constitucional. É claro que se durante a CPI houver a necessidade, isso pode ocorrer, mas esse não é o foco nesse primeiro momento. Nós já temos muitas pessoas já aprovando o convite, eu vou avaliar isso, a conveniência e a oportunidade no melhor momento para fazer essa oitiva das pessoas, coletar as provas de natureza objetiva e subjetiva e, ao final, efetivamente, prestar um serviço à população. Eu acho lamentável e por isso eu fico eu estou extremamente tranquilo com relação à CPI, porque, com todo respeito, tanto eu como o senador Alessandro, nós temos um perfil mais técnico. Então,
E eu já dei demonstração clara de que eu não renuncio a um poder, o meu livre-arbítrio, nem meu poder de convencimento, e estou ali para apurar, para dar uma resposta à população. O que não pode é a gente ter um legislativo que não caminha de acordo com a evolução, tanto infelizmente, da criminalidade, que ela se aperfeiçoa a cada momento e está ramificada em diversos setores, e também no aspecto legislativo, né? Eu costumo dizer que aquilo que o Rui Barbosa falava, que aí o próprio Poder Judiciário, né? Quando a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Nós temos que dar uma resposta rápida, nós temos que evitar que o jovem entre no crime, mas se ele praticou crime, tem que ter uma reprovabilidade de acordo com o ato praticado, e o Estado tem que se fazer presente, porque quando o Estado está ausente, o medo se instala, e aí quem mais sofre é a população mais pobre. É muito fácil para a gente, políticos, a maioria, pessoas de situação financeira, que tem boa alimentação, que tem plano de saúde, que tem segurança, que tem todo o conforto, e enquanto que a população que está lá subjugada, tendo que pagar pedágio para entrar, para ter o seu comércio, tendo que pagar gás, iluminação, tendo que pagar tudo para esses comandos, seja o Comando Vermelho, seja PCC, seja milícia, sendo subjugada ali. Por isso que muitas vezes a própria população que está lá naquele contexto, ela aplaude ações como essa que aconteceram lá no Complexo da Penha e no Morro do Alemão. Mas é preciso entender... Qual a sua avaliação, senador? Eu acho que a população, só quem está lá passando por aquilo, ela mesmo que no momento de achar que momentaneamente ela vai ter uma pacificação, no que pese ela entender que isso não vai resolver o problema, então naquele contexto ela aplaude ou ela apoia aquele tipo de operação. Mas a pergunta que eu sempre falo é o seguinte: o que será necessário para restabelecer a segurança para a população? É isso que eu acho que tem que ser respondido. Ela tem que ter restabelecida a segurança dela. E eu sempre pergunto assim, essa operação ela foi exitosa? Ora, se você não prendeu o DOCA, que é um dos cabeças do Comando Vermelho, se você teve um saldo de 121 pessoas mortas, 4 policiais, que estão as famílias aí enlutadas, e aí eu quero externar minha solidariedade à família desses policiais. Se você tem vários policiais que estão no hospital, e se você não restabeleceu a pacificação social, o domínio daquela cidade para a população, esse resultado foi positivo? Então é isso que tem que ser respondido. Então eu acho que compete ao Senado unir forças para, no que é competência do Senado, legislar já dando uma resposta, e no que for de competência de articulação com o Executivo, Legislativo, Judiciário e com os entes federados, dar uma resposta, uma reprovabilidade para dar segurança à própria população. Eu costumo sempre dizer que é uma frase, sempre tento olhar algo que eu possa tirar de que seja propositivo para a população brasileira. E nesse contexto eu lembro da frase de um poeta, Victor Hugo, que ele fala: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes, quantas operações já ocorreram, tanto no Complexo do Alemão, como seja no estado de São Paulo, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, ou unidade da federação, e que vitimou várias pessoas, mas nós efetivamente não legislamos, não entregamos uma prestação de serviço de segurança pública à população. Eu acho que esse é o momento adequado para que a gente possa ter, com sobriedade, responsabilidade, com equilíbrio, sem deixar se contaminar por campo de partido A, B ou C, mas entregar uma proposição mais efetiva para que a população se sinta segura e seja restabelecida na sua pacificação social. Nós conversamos com o senador Fabiano Contarato, do PT, que será será o presidente da CPI do crime organizado. Olha, a gente deseja para o senhor uma excelente presidência, que o senhor consiga conduzir ali bons trabalhos, porque realmente o Brasil, o Rio de Janeiro, o Brasil precisa. Obrigada por vir aqui no dia que o senhor foi eleito presidente da CPI. Eu que agradeço, Débora, a todos. Um abraço carinhoso. Contem sempre com o nosso mandato. Obrigada também, Pedro Venceslau, por sempre estar aqui do meu ladinho. Obrigada, Pedro.